Olá, me chamo Rinaldo Oriano Júnior. Sou mestrando do programa de pós-graduação em agroecossistemas da Universidade Federal de Santa Catarina, sob orientação do professor Ilha Sidik. Nesta apresentação, intitulada como Uma Antiga Novidade chamada Agrofloresta, de onde vem, para onde vai, pretendo expor algumas informações sobre os sistemas agroflorestais, para que possamos refletir e debater o assunto no âmbito da matéria de seminários. Começo a minha fala refletindo sobre o manejo agroflorestal, sobre esse manejo que tem como objetivo suprir as necessidades humanas. Pois agrofloresta, se entendermos ela como uma forma de manejar espécies arbóreas ou lenhosas, influenciando diretamente o favorecimento de determinadas espécies, da sua distribuição e abundância no ambiente florestal, da relação de extrativismos dos seus frutos, das sementes, resinas, folhas e madeiras, é uma prática que de nova não tem nada. Sabemos, através de estudos antropológicos e etnobotânicos, que estas relações já eram desenvolvidas há milhares de anos atrás por diversos povos originários em diferentes regiões do mundo, que viveram em íntima relação com o ambiente florestal, promovendo o cultivo e a obtenção dos recursos necessários para suas necessidades. No Brasil, não diferente das demais regiões florestais do globo, esses registros também estão presentes com grande intensidade. Para além dos povos originários que viviam e vivem por aqui, essas relações de manejo também se faz e fez presente em grupos étnicos que posteriormente vieram a ocupar essas terras e que por aqui permanecem até os dias atuais, como as comunidades quilombolas, ribeirinhas, caiçaras e colonos. Assim, de certa forma, o conceito agroflorestal pode ser entendido como uma forma tradicional de manejo, que se desenvolveu a partir do acúmulo de conhecimento de povos que interagiram e interagem com a floresta. Mas também podemos entendê-lo ele de outra forma. A partir da década de 70, inúmeros debates acadêmicos preocupados com a degradação ambiental, buscando desenvolver uma área de pesquisa voltada para o desenvolvimento de novas formas de cultivo, capaz de otimizar e conciliar diferentes sistemas agrícolas, acabaram por definir que o conceito de sistemas agroflorestais são aqueles onde se cultivam espécies perenes e lenhosas em consórcio com culturas agrícolas e animais, formando assim um conceito amplo e generalista, que acabou por contemplar diferentes tipos de paisagem, relativamente simples ou extremamente complexas, compostas por dois ou inúmeras espécies arbóreas arbustivas. Assim, podemos encontrar sistemas como agrossilvicultura, que combina diferentes culturas agrícolas com árvores ou arbustos lenhosos, ou sistema silvopastoril, combinando áreas de pastagem com animais e árvores ou arbustos lenhosos. Ou mesmo sistemas agrossilvopastoris, que combinam todos esses elementos, culturas agrícolas, arbóreas e animais. Esses são sistemas relativamente simples, mas que ao integrar diferentes elementos já proporcionam uma diversificação ambiental considerável, capaz de produzir alimentos, aumentar a resiliência desses sistemas produtivos e diversificar a renda para esses produtores. Mas ainda, esses estão muito longe dos sistemas agroflorestais tradicionais, principalmente em relação às funções e serviços ecossistêmicos produzidos por eles. Comparar esses sistemas e olhar para principalmente a questão floresta envolvida no conceito, há de se colocar muitos parênteses. E assim, convido a pensar: o que é uma floresta? Quando podemos dizer que o determinado ambiente é uma floresta? Enfim, dentro do conceito de agrofloresta, também podemos encontrar sistemas agroflorestais mais complexos, denominado como sistemas agroflorestais biodiversos, que seguem as bases da agroecologia e buscam se aproximar ao máximo dos ambientes naturais e dos modos tradicionais de manejar a floresta, saindo da visão unicamente agrícola, produtiva, para um olhar mais amplo, voltado para os processos ecológicos, para os fatores e qualidade ambiental, para as questões socioculturais e também as econômicas.
Esse modelo busca imitar a dinâmica florestal, implementando seus sistemas a partir da sucessão ecológica, buscando ocupar todos os estratos aéreos e radiculares do sistema e priorizando sempre as espécies nativas. Através do constante manejo de poda das partes aéreas e utilização dessa biomassa para fazer a cobertura do solo, buscam acelerar a ciclagem de nutrientes, fazendo a regeneração e a manutenção da fertilidade do solo. Esse sistema biodiverso possibilitam e promovem a conservação da biodiversidade nativa, a manutenção e a restauração das funções e serviços ecossistêmicos, diversificando a capacidade de resiliência, resistindo às intempéries ambientais e sanitárias, diversificam a capacidade produtiva e as fontes de renda para o produtor a longo prazo, auxiliando este principalmente a lidar com as flutuações do mercado. No Brasil, podemos encontrar diversos exemplos desses modelos, e em quase todas as regiões do país. Na região Nordeste e Norte, podemos encontrar esse manejo sendo praticado pelo extrativismo do açaí ou de outras castanhas, por exemplo, ou então de sistemas agroflorestais com as espécies nativas desses ambientes mais áridos. Também podemos citar as experiências desenvolvidas através da agricultura sintrópica, desenvolvida por Ernest Goethe, no sul da Bahia, que nos últimos anos tiveram grande visibilidade na mídia e hoje já estão em diversas regiões do país e fora dele. Também na região sul do país, contemplando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde podemos citar a rede de sistemas agroflorestais agroecológicos do sul do país, a rede SAFAS, que busca mapear, sistematizar e entender onde estão essas iniciativas agroflorestais da região, como também quais são as suas necessidades, seus pontos fortes e fracos, para se manterem viáveis a longo prazo. Esses movimentos são extremamente importantes, pois esses sistemas agroflorestais biodiversos, ao contrário dos outros mais simples, digamos assim, possuem mais vantagens e potência para conciliar a conservação da biodiversidade através do seu uso, contemplando muitas das urgências ambientais apresentadas na contemporaneidade. Características dos sistemas biodiversos se fazem ainda mais importante quando olhamos para o cenário brasileiro e vemos que cerca de 53% das áreas remanescentes da vegetação nativa encontra-se em áreas rurais particulares, sendo que na Mata Atlântica, o bioma mais degradado do país, onde mais de 70% da população vive, este número de remanescentes em propriedades sobe para 90%. Ficando assim explícito que só através de parcerias com esses proprietários é que podemos manter e ampliar esses remanescentes, e que para isso estes devem estar dispostos a cooperar. Às vezes, estes não estão tão dispostos a cooperarem, principalmente quando guardam rancores em suas atitudes. A partir da legislação ambiental que definiu áreas protegidas por lei, muito desconforto foi gerado entre esses proprietários, que agora se viram obrigados a regenerar e a manter determinadas porcentagens das suas propriedades conservadas, o que para alguns modelos e formas de manejo representaram perdas grandes de áreas produtivas e rentáveis. Mas, para os sistemas agroflorestais, essas novas perspectivas representaram uma grande oportunidade. Como estão contempladas na legislação, os sistemas agroflorestais podem ser utilizados como forma de manejar esses ambientes, para recuperar e manter essas áreas conservadas e também produtivas. E assim, são bons caminhos para conciliar as demandas sociais e econômicas dessas pessoas e dos ecossistemas que os rodeiam. Porém, para que esses caminhos sejam efetivos, é preciso definir de qual modelo agroflorestal estamos falando. Pois usar as leis ambientais para supostamente regenerar nascente com monoculturas de eucalipto não é legal. Interpretações alheias para parte, vemos que apesar desses temas biodiversos serem muito potentes para conciliar esses processos, na prática, essas iniciativas que já estão sendo implementadas, conduzidas, ou iniciativas
que estão ainda no seu início ou que querem iniciar a implementação desses sistemas, né, biodiversos agroecológicos, encontram muitas dificuldades no seu caminhar. Como exemplo, a gente pode citar questões técnicas e culturais disponíveis no local de implantação. Muitas dessas pessoas não possuem conhecimento sobre os processos ecossistêmicos, como eles devem planejar esses sistemas de longa duração, mantendo sua produtividade complexa e resiliente, como se deve realizar o manejo das espécies arbóreas, principalmente as nativas, acessar os propágulos de espécie, como germinar essas sementes, como podar, colher, beneficiar esses produtos. Dessa forma, é fundamental que tenha a presença, o auxílio de assistência técnica especializada, que tragam ou organize os conhecimentos necessários para esse planejamento, que acompanhem, auxiliem na implementação e na condução desses sistemas, desenvolvendo planos de manejo condizentes com as condições ambientais e culturais do local. Também, as questões de política pública são extremamente importantes, pois essas políticas públicas são determinantes no processo. Elas devem contemplar a necessidade dos sistemas agroflorestais, como, por exemplo, facilitar o acesso ao crédito rural, adaptado às demandas do produtor, auxiliando esses produtores principalmente na transição e nas fases inicial de implementação do sistema, onde muitas vezes o retorno econômico é menor ou até mesmo inexistente. A legalização dos produtos também é um fator essencial, pois essas questões estão relacionadas principalmente com a comercialização dos produtos, né, que são fundamental para o retorno econômico desses sistemas. Muitos produtores não conseguem ter autorização para vender os produtos gerados no seu sistema agroflorestal, como geleia, suco, entre outros, ou até mesmo extrair as espécies que eles mesmos cultivaram, como é o caso emblemático da araucária, do palmito jussara, entre outros. Esses entraves geram muito medo, insegurança para os novos produtores adotarem esses modelos, como também dificultam a permanência dos produtores que já o praticam. A falta de mercado especializado para absorver esses produtos agroflorestais também prejudica estruturalmente o desenvolvimento e o êxito desses projetos, impedindo que os produtores ampliem suas áreas de comércio e agreguem valor ao seu produto final. Restrito apenas ao comércio local, esses produtores às vezes não conseguem dar evasão para toda a quantidade de produtos produzidos em sua propriedade, como também não alcançam os valores adequados para a quantidade de trabalho e qualidade dos seus produtos. Esses são alguns exemplos que podemos citar que ilustram as dificuldades e algumas barreiras que essas iniciativas ainda encontram e que devem ser superadas para que essas tenham êxito. Porém, há muitos outros que ainda terão que ser também superadas e analisadas, desenvolvidas, e também outros que surgirão conforme a implementação e ampliação desses projetos foram sendo feitos. Mas acredito que para cada um desses desafios, os sistemas agroflorestais, agroecológicos, biodiversos possuem outras tantas vantagens e qualidades para rebatê-los e superá-los. E assim, confiantes, seguimos semeando agroflorestas. Se você tem interesse em conhecer mais sobre esses assuntos ou praticar o manejo agroflorestal, nosso Laboratório de Ecologia Aplicada desenvolve alguns projetos na Fazenda Experimental da Ressacada, e eles terão o maior prazer de recebê-lo. Acesse nossa página no site institucional e confira um pouco mais sobre esses projetos. Em seguida, deixarei algumas referências que nortearam essa apresentação e que se relacionam com os assuntos e temas abordados. Obrigado pela atenção e nos encontramos na próxima aula de seminários. Até!